com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, mais uma vez quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 1 a 12. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Muito bem, meus amados, que nos dão a honra de nos assistir nesse instante, eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração, para a sua vida. É natural que todos nós, quando estamos vivendo uma época muito boa, como estamos vivendo uma época de progresso, de prosperidade, de paz, de saúde, cercado de toda sorte de bem, nós temos um comportamento, uma conduta. Mas quando nos faltam esse solo, esse apoio, esse suporte na vida financeira, espiritual, familiar, talvez a nossa conduta seja um tanto quanto diferente. E eu não posso condenar ninguém por isto. Eu tenho hoje um exemplo de um homem de Deus, que fraquejou em dado momento da sua vida em relação ao seu entendimento das coisas de Deus, a revelação e a sua própria estrutura de vida espiritual. Nós conhecemos muito bem que o profeta João Batista foi um precursor de Jesus. Ele foi enviado para preparar o caminho para o surgimento do Cristo, do Redentor, do Salvador do mundo. Então, João Batista, ele era um pouco mais velho do que Jesus. Poucos meses a diferença de idade. E ele começou o ministério antes do ministério de Jesus, porque ele foi um profeta, como já disse aqui, preparador das condições, anunciando a chegada do Messias. Por repetidas vezes, nós temos nos registros sagrados do Novo Testamento, nos evangelhos, a figura de João Batista, um homem que era muito simples, muito humilde, que vivia praticamente nos desertos, anunciando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Mas ele havia sido enviado exatamente para apresentar ao mundo o Redentor, o Salvador da humanidade. E o fez muito bem. A certa ocasião, João Batista estava no local. Quando Jesus aproximou dali, João Batista, olhando para Jesus, falou o seguinte: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa outra ocasião, João Batista falou: Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é maior do que eu sou da terra, mas ele é do céu. Por ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus aproximou-se do Rio Jordão, João, o batizador, recusou batizar Jesus, alegando: Eu careço de ser batizado por ti, e tu
vem a mim? Jesus disse então, convém cumprir com toda a justiça. E instou para que João Batista o batizasse. E de fato, ele foi batizado por João Batista. Naquele dia a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Estava concretizado o ministério de João Batista. Ele anunciou o Jesus de Nazaré como sendo o Messias prometido por Deus. Isto, repetidas vezes, está registrado no Novo Testamento. Mas eu encontro aqui João Batista vivendo um grande dilema na vida dele. Uma situação de extrema dificuldade que ele vivia, porque recolhido a uma prisão, preso pelo rei Herodes, quando ele estava naquela cadeia, começou a surgir na mente daquele homem algumas dúvidas, algumas incertezas que ele não tinha antes. Ele não tinha dúvida quando olhou para Jesus e falou, ele é o Cordeiro de Deus. Eu vi o sinal do Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba. Esse homem estava muito convicto de tudo que ele pregava, mas agora, no reduto ali onde ele estava vivendo, numa prisão, solitário, assaltou a sua mente a dúvida. Então, ele chamou 2 dos seus discípulos e os mandou procurar por Jesus. E quando aqueles discípulos encontraram Jesus numa grande reunião, Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, pregando e ensinando. Os discípulos pediram audiência com Jesus e lhe fez uma pergunta. João Batista mandou saber se tu és o Cristo ou se devemos esperar por outro. Veja a que situação o homem pode chegar. Confessa fé em Deus, confessa sua fé em Cristo, mas diante de uma situação de dificuldade, de oposição, de luta, de circunstâncias desfavoráveis, ele pode dar margem à dúvida. Aquele que testemunhou, que creu de verdade, agora deu lugar a uma voz satânica, diabólica no coração dele, colocando dúvida quanto àquele que ele próprio havia anunciado ser o Salvador do mundo. Quantas vezes, quem sabe você está me assistindo, já professou fé em Deus, já confessou Jesus, mas por uma luta qualquer, uma situação de dificuldade qualquer, você começa a distanciar da casa de Deus, distanciar da palavra, distanciar de Cristo e às vezes descrer das promessas de Deus, da fidelidade do Senhor ou descrer do próprio Deus. A dúvida assaltou o coração de João Batista e quem sabe tem assaltado o seu coração. Qual foi então a estratégia de Jesus para expulsar o demônio da dúvida, para trazer certeza ao coração de João Batista novamente? O que Jesus fez? No mesmo instante, Jesus não respondeu àqueles discípulos, olha, eu sou o Cristo ou não sou o Cristo, acalma o coração de João Batista, manda ficar sossegado, eu sou eu mesmo, ele não errou. O Senhor não disse isso com palavras, mas ele curou muitos enfermos, ele curou cegos, aleijados, ele fez maravilhas, ele fez muitos milagres naquele local. E terminando os milagres, Jesus volta para os discípulos de João Batista e diz, agora vai lá e conta para eles tudo que vocês ouviram e viram aqui neste lugar. Jesus sabe que há momentos que palavras não resolvem, só um gesto poderoso da parte dele para expulsar o demônio da dúvida, para trazer certeza ao nosso coração. Naquele momento não adiantava Jesus dizer, sou eu mesmo, mas os sinais, os prodígios, autenticavam a sua origem divina, mostrava-se ele o Messias. Tudo que ele operou ali eram sinais do seu messianato. Quando João Batista certamente ouviu o relato dos discípulos, ele não teve mais dúvida. A certeza voltou para o seu coração, porque só Cristo, só o Filho de Deus pode fazer tais sinais, tais maravilhas. No dia de hoje, o Senhor quer te dar um sinal de que Ele é o Cristo, é o Salvador, é o único Deus verdadeiro, para que você não tenha mais nenhuma insegurança na sua vida. Estando tudo bom ou tudo ruim, você precisa manter a sua fé em Deus, a sua confiança no Senhor, para que você possa finalmente vencer toda dúvida, todos os males que te atormentam, toda voz maligna que vem dizer que Jesus te esqueceu, que Deus não te ama mais. O Senhor está fazendo coisas grandes para provar
que Ele está do seu lado, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa operar um sinal hoje na sua vida, na sua família, nos seus negócios, para que essa dúvida vá embora e as certezas voltem ao seu coração e com ela a paz, a tranquilidade e a felicidade na sua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.